Tem dias em que tudo parece desabar. Nada faz sentido, nada se encaixa. E tudo o que você construiu começa a ruir diante dos seus olhos. Você tenta manter a calma, tenta acreditar que vai passar, mas dentro do peito existe um aperto que não solta. Uma angústia que não grita, mas consome em silêncio. É nesses momentos que o mundo parece distante e o céu vazio. Parece que Deus se esqueceu do seu nome, que ninguém escuta seu choro abafado no travesseiro, que seus esforços foram em vão. E diante do caos, você se pergunta: o que eu fiz de errado? Por que está tudo dando tão errado comigo? É aí que começa o verdadeiro teste da fé. Não a fé de quando tudo está bem, mas a fé de quando tudo dói. A fé de quando você caminha sem ver estrada. O Papa Francisco fala muito sobre esses momentos. Ele diz que são justamente os períodos de deserto que mais revelam quem somos. Porque quando tudo dá certo, é fácil sorrir. É fácil acreditar. Mas quando tudo dá errado, é que você descobre o quanto realmente confia. E mais do que isso, descobre se ainda é capaz de esperar, mesmo sem ver nada mudar. Você já percebeu como, nesses momentos difíceis, a vida parece desacelerar? Como se o tempo estivesse brincando com você. Um segundo vira uma eternidade. E enquanto você tenta se segurar, tudo o que queria era uma palavra, um sinal, uma confirmação de que não está sozinho. E é exatamente aí que entra essa mensagem. Porque se você está ouvindo isso agora, talvez seja o sinal que pediu em silêncio. Talvez essa seja a resposta que sua alma tem esperado, mesmo sem saber. O Papa disse uma vez: as noites mais escuras são aquelas em que Deus mais trabalha em silêncio. E essa frase pode parecer poética, mas esconde uma verdade que pode transformar o que você sente hoje. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é cuidado, é preparação. É como um jardineiro que cava o solo antes de plantar. No momento da escavação parece destruição, mas na verdade é o início da vida. Você está vivendo o tempo da escavação. Está doendo porque está sendo preparado. Está difícil porque seu solo está sendo revolvido. Está tudo dando errado porque algo muito certo está prestes a nascer, mas ainda não está pronto. E você também ainda não está. E isso não é uma falha sua, é apenas o tempo. O tempo certo que não se apressa, mesmo diante da sua pressa. Você já reparou que quando uma árvore está prestes a florescer, ela primeiro perde todas as folhas? Fica nua, exposta, parece morta. Mas por dentro, uma transformação silenciosa está acontecendo. A raiz está se fortalecendo. O caule está se adaptando. A seiva está se movimentando. E, sem que ninguém veja, a vida continua. Assim está você agora. Por fora pode parecer que tudo acabou, mas por dentro Deus ainda está trabalhando. Não é fácil ouvir isso quando a dor grita mais alto que qualquer esperança. Mas há algo que o Papa Francisco sempre repete: a cruz que você carrega hoje pode ser o caminho da sua salvação amanhã. Ele não diz isso para romantizar o sofrimento, mas para lembrar que até a dor tem propósito, que até as quedas têm direção, que até as lágrimas têm valor. Talvez você esteja passando por um momento em que ninguém te entende, em que tudo o que você queria era alguém que olhasse nos seus olhos e dissesse: eu sei o quanto está doendo. Então, escute isso agora. Eu sei. E mais do que eu, Deus sabe. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que você não consegue dizer. Ele recolhe cada lágrima que cai no escuro do seu quarto e transforma em promessa. Você já parou para pensar que talvez seja justamente agora, no meio da dor, que você está mais perto do milagre? Que esse caos aparente pode ser o ponto exato em que tudo começa a mudar? Mas a mudança, às vezes, não vem como queremos. Vem como precisamos. E por isso, dói. Porque não entendemos o processo. Queremos respostas, mas recebemos silêncio. Queremos cura, mas recebemos espera. Queremos alívio, mas recebemos cruz. E é aí que a fé se transforma em coragem. Coragem para continuar. Coragem para não desistir. Coragem para acreditar que existe um depois, mesmo quando o agora parece insuportável. O Papa Francisco nos lembra que Deus não nos tira do fogo, mas entra conosco nele. Isso é forte, porque não é uma promessa de facilidade. É uma promessa de presença.
E talvez seja isso que você mais precisa agora. Lembrar que, mesmo quando tudo dá errado, você não está só. E se você realmente parar para pensar, vai perceber que as maiores transformações da sua vida não vieram nos dias fáceis. Vieram nos dias em que você pensou que não aguentaria mais. Vieram nos dias em que você foi forçado a se recolher, a olhar para dentro, a questionar tudo. Porque quando tudo dá errado por fora, somos obrigados a olhar para dentro. E é aí que Deus age com mais força. É quando o barulho do mundo silencia que conseguimos ouvir o sussurro do céu. O Papa Francisco já falou sobre isso. Que muitas vezes nós pedimos a Deus que mude a nossa situação, mas Ele está mais interessado em mudar o nosso coração. Porque Ele sabe que a dor passa, mas o que ela constrói em nós, isso permanece. E talvez hoje você não veja isso. Talvez hoje tudo pareça confuso. Mas a verdade é que algumas bênçãos só são entendidas quando olhamos para trás. E o que hoje parece castigo, amanhã você vai reconhecer como cuidado. Você já esteve em algum lugar onde parecia que tudo ia dar certo. E mesmo assim deu errado? Um relacionamento que parecia perfeito, um trabalho promissor, um projeto cheio de expectativa. E de repente, tudo desaba. No início, é fácil se revoltar, se perguntar o que fez de errado. Mas depois de um tempo, depois que a dor assenta, você começa a ver os sinais. Começa a entender que aquilo que foi tirado de você talvez tenha sido uma proteção. Que aquilo que te feriu, na verdade, te afastou de algo que poderia te destruir. O problema é que a gente só entende isso depois. E enquanto isso, a alma grita. Por isso, o Papa nos convida a olhar com os olhos da fé. Não com os olhos do medo, nem da raiva, nem do desespero, mas com os olhos de quem acredita que existe um plano, mesmo quando tudo parece fora de controle. Porque existe, e você pode estar no meio dele agora. O sofrimento não é o fim, é o processo. E cada processo dói antes de curar. Se você sente que perdeu tudo, respire fundo. Às vezes é preciso perder para poder recomeçar sem os pesos errados. Às vezes, Deus permite que tudo desmorone, não para nos punir, mas para nos libertar. Você já carregou tanto, já tentou tanto, já confiou em tanta gente que te decepcionou. Talvez agora seja o momento de confiar em quem nunca falha, de se entregar não a um plano seu, mas ao plano de Deus. Um plano que você ainda não entende, mas que vai fazer sentido lá na frente. Há uma cena que o Papa sempre relembra sobre Jesus dormindo no barco em meio à tempestade. Os discípulos estavam desesperados, com medo de morrer, e Jesus dormia. Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se Deus estivesse dormindo enquanto sua vida desmorona. Mas Jesus não estava ausente. Ele estava ali. E quando se levantou, acalmou o mar. A lição? Deus está presente mesmo no silêncio. Mesmo quando parece que não se importa, Ele está apenas esperando o momento certo para agir. O momento em que sua fé estiver maior do que o medo. Você precisa lembrar disso. O que você está vivendo agora não é o fim da sua história. É apenas um capítulo difícil. E todo capítulo difícil vem antes da virada. A vida é feita de altos e baixos, e nenhum vale é eterno. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa não é uma metáfora, é real, e você está mais perto dela do que imagina. Se você pudesse ver o que Deus está preparando enquanto você sente que tudo está dando errado, você entenderia que nada está perdido. Você entenderia que o sofrimento de hoje pode estar gerando a força que você vai precisar amanhã. Que a dor de agora está moldando um coração mais sensível, mais resiliente, mais próximo dele. Que a sua história ainda tem páginas incríveis para serem escritas. E que esse momento escuro é só a pausa antes da luz. O Papa também nos lembra que muitas vezes Deus nos quebra em pedaços, não para nos destruir, mas para nos reconstruir de um jeito melhor. Porque há coisas em nós que precisam cair. Orgulhos, medos, vícios, dependências emocionais. E só quando tudo dá errado é que temos coragem de soltar essas coisas, de deixar ir o que já não nos serve mais, de abrir espaço para o novo. Talvez você esteja agora no momento da queda, do vazio, do desespero silencioso. Mas lembre-se,
O momento mais escuro da noite é sempre antes do nascer do sol. E o sol vai nascer. Você não está sozinho. Deus está com você, no silêncio, na dor, no deserto. E se você continuar caminhando, mesmo sem forças, mesmo com lágrimas, você vai sair disso mais forte do que nunca. Porque quando tudo dá errado, Deus prepara o melhor recomeço. E então, você olha ao redor e ainda vê os escombros. Nada voltou ao lugar. As respostas ainda não vieram. O alívio ainda não chegou. Mas algo dentro de você começou a mudar. Você começou a perceber que, mesmo que o mundo lá fora continue o mesmo, algo dentro de você se fortaleceu. Já não é mais aquela mesma pessoa desesperada de antes. Tem um tipo de paz nova nascendo aí dentro. Um tipo de esperança que não se baseia no que você vê, mas no que você sente. Porque agora você entendeu. Deus está contigo, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. O Papa Francisco costuma dizer que quem se agarra a Deus nunca está completamente perdido. E talvez até hoje você tenha tentado se agarrar a muitas outras coisas, pessoas, conquistas, metas, planos, e todas essas coisas em algum momento falharam com você. Mas Deus não falha. Ele pode se calar, pode demorar, pode permitir que você passe pelo vale, mas ele nunca vai te abandonar. E talvez tudo tenha dado errado justamente para que você se agarrasse apenas nele, porque ele é o único que não muda, o único que não te decepciona, o único que conhece suas dores mais secretas e ainda assim te ama com um amor que não desiste. O sofrimento, por mais injusto que pareça, tem uma forma estranha de nos conduzir de volta para casa, de nos trazer de volta ao essencial, ao que realmente importa. E às vezes Deus usa o caos para nos resgatar, para nos lembrar quem somos, para nos mostrar que não estamos no controle, e que isso, na verdade, é uma libertação. Porque o peso de tentar controlar tudo, de tentar entender tudo, de tentar resolver tudo, ele não é seu para carregar. E talvez o que você precisa hoje, mais do que qualquer outra coisa, é soltar esse peso, confiar, entregar, respirar. Você passou por coisas que ninguém viu, lutou batalhas que ninguém reconheceu, engoliu lágrimas que ninguém enxugou. Mas Deus viu, Deus esteve lá, em cada madrugada de angústia, em cada pensamento confuso, em cada oração silenciosa, feita com os olhos fechados e o coração aos pedaços. E Ele continua aí, talvez não com a resposta que você queria, mas com a presença que você precisa. Você já notou que os momentos mais difíceis são também os mais sagrados? Porque é quando tudo dá errado que você finalmente para, escuta, sente. E nesse espaço de vulnerabilidade, nasce a conexão mais profunda, nasce a entrega, nasce a intimidade com o divino. E é por isso que o Papa Francisco sempre nos recorda. Deus não se esquece de nenhum de seus filhos. Mesmo quando o mundo se cala, ele continua te chamando pelo nome. Talvez hoje não haja ninguém ao seu lado. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Mas há um Deus que não só sabe, como se importa, que não só vê, como age. E talvez você ainda não tenha sentido a ação dele, porque está esperando um milagre espetacular. Mas e se o milagre for o fato de você ainda estar aqui? De você não ter desistido? De você, mesmo entre lágrimas, ter dado o play neste vídeo, buscando um pouco de alívio, de direção, de consolo? Isso também é milagre. Isso também é fé. Porque fé não é ausência de medo. Fé é seguir mesmo com medo. Fé é continuar mesmo quando tudo grita para que você pare. Fé é acreditar que, por trás do caos, existe um cuidado que você ainda não compreende. Que o atraso, às vezes, é proteção. Que a porta fechada, às vezes, é desvio do mal. Que o silêncio, às vezes, é amor. Amor de um pai que vê mais longe, mais fundo, mais claro do que você jamais verá. Então, se hoje tudo está dando errado, lembre-se disso. Ainda há esperança. Ainda há caminho. Ainda há vida. E enquanto houver vida, há promessas. Há possibilidades. Há a chance de que o que hoje te faz chorar, amanhã seja o testemunho que vai inspirar outras vidas.
Você não tem ideia do impacto que sua dor pode ter quando for atravessada com fé. O Papa Francisco diz que nenhuma lágrima é desperdiçada diante de Deus. E se nenhuma lágrima é em vão, isso significa que tudo, absolutamente tudo, o que você passou tem um propósito. Você pode não ver agora, pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e perceber que cada pedaço quebrado serviu para formar algo novo em você. Algo mais bonito, mais forte, mais profundo. Porque você não passou por tudo isso à toa. Deus não permitiria sua dor se não fosse usá-la para algo muito maior. E esse algo maior está vindo. Está sendo preparado. Enquanto você chora, ele age. Enquanto você espera, ele molda. Enquanto você se pergunta por quê, ele desenha o como, o quando, o onde. E você só precisa fazer uma coisa: continuar. Continue mesmo sem forças. Continue mesmo com dúvidas. Continue mesmo sem entender. Porque lá na frente, tudo isso vai fazer sentido. Lá na frente, você vai agradecer por não ter desistido. Lá na frente, você vai perceber que quando tudo deu errado, Deus estava apenas te empurrando para o que daria certo de verdade. Não do seu jeito, mas do jeito dele, que é sempre o melhor. E se você ainda duvida disso, respire fundo e escute com o coração. Deus está contigo agora. No exato momento em que você ouve essa mensagem, no exato segundo em que sente essa dor, Ele está aí e não vai soltar sua mão.